Então, a paz para todos, né? Vamos fazer uma oração para a gente começar. Vamos curvar nossa cabeça. Agradecer a Deus por poder retornarmos de novo, né? Estar aqui. Os irmãos não estão presentes, mas chegarão. Mas já vão pegar o estudo andando. Mas é sempre bom a gente começar orando a Deus, pedindo esclarecimento a Ele, que Ele venha iluminar nossos corações, venha iluminar nossas mentes, amém? Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, oramos a Ti, porque sabemos que Tu és um Deus que nos ouve, Tu és um Deus que não está à parte de nada que acontece na nossa vida, Tu és o Senhor de tudo e de todos, ó Deus. Que nossas palavras, Pai, não ecoem em coração nenhum, mas que a Tua palavra venha ecoar e venha encontrar um lugar bem seguro dentro de nós, que o Senhor Deus possa construir em nós valores que a Tua palavra já está demonstrando, que muitas das vezes, ó Pai, está escrito e os nossos olhos não conseguem penetrar verdadeiramente o que Tu queres que nós aprendamos, ó Deus. Que Tu venha, Senhor Deus, iluminar os olhos do nosso coração, nos dando entendimento, nos dando binar, que é um entendimento do Senhor para a nossa vida, para que possamos, ó Deus, impactar nossa sociedade, nossos ciclos, ó Deus querido, de amizade, de trabalho, de família, e que o Seu nome seja reconhecido e exaltado. A obra é Tua, o poder é Teu, a honra é Tua, para todo sempre. Amém. Amém, irmãos? Então, para a gente começar a entender, nós vamos abrir um texto da Bíblia, mas o assunto que nós vamos tratar aqui, o porquê que a gente vai estar estudando isso aqui, é para trazer crescimento para a nossa vida. Então nós, como cada um de nós aqui temos níveis, né, de entendimento, Deus trata com cada pessoa segundo o nível do que ela entende dele, tá? Segundo o que você entende da palavra dele. Só que existe um processo de crescimento que nós estamos. Tanto é que Paulo, quando escreve a carta de Filipenses, ele escreve dizendo o seguinte, que nós devemos o quê? Desenvolver nossa salvação. Se é para desenvolver, é porque ela tem que crescer. Então a salvação é uma coisa que se obtém, é algo que é construído dentro de nós. É uma vida que é construída a cada dia. Então, para isso, nós precisamos aprender. E cada um de nós vai decorrer que a gente vai aprendendo, nós vamos tendo níveis, né, de compreensão para suportar aquilo que nós vamos conhecer. Por isso que um é dado 100, outro é dado 30, mas o que a gente sempre tem que fazer com aquele que a gente recebe do Criador? Né? A palavra dos talentos diz o seguinte, que você tem que multiplicar. Você não pode enterrar aquilo que você ganha de conhecimento, senão até o que você ganhou lhe será o quê? Tirado. Por exemplo, isso é algo tão clichê, tão fácil de entender, que uma pessoa que estudou e de repente para. Vou colocar aqui a Yasmin aqui na conversa. Ela fez faculdade, mas se ela daqui a uns anos ela não estiver atualizando seus estudos, né, ou olhando a matéria, ou na internet, no Facebook, qualquer que seja alguma coisa ligada à área dela, o que vai acontecer com ela? Esquece. Tá? Esse é o problema de algumas pessoas que estão dentro da igreja, principalmente. Elas são doutrinadas a estarem lá e deixar tudo por conta do pastor, e o que o pastor diz, ponto, acabou, e está tudo bem. Outros decoram versículos e acham que está tudo legal, mas quando você vai ver na prática, não tem um crescimento espiritual, não tem. Porque existe um desenvolvimento disso aí, tá? Então nós vamos tratar isso aqui bem sucintamente, para a gente poder, até mesmo depois, a gente ver com vocês, para ver que nível vocês estão, para eu poder aprofundar mais, para a gente poder trazer assuntos que venha trazer benefício para a gente. Não adianta você pegar a Isabela e dar uma feijoada para ela comer, né? O que vai acontecer? Vai dar má digestão nela, o estômago dela não está preparado para isso. Não está. Então eu quero saber que espiritualmente, como vocês vão conseguir digerir, né, as coisas de Deus, porque senão a gente não obtém crescimento, tá bom? Então abra a sua Bíblia em Hebreus. Eu vou ler na nossa tradução aqui, Ferreira de Almeida, tá? Uma coisa que eu quero falar com vocês a respeito de tradução de Bíblia, tá? A tradução da Bíblia, você pode usar qualquer uma, tá? Tem a maioria, uma ou outra tem alguma erro e tudo, mas não implica em nada do seu entendimento, tá bom?
Carta aos Hebreus, capítulo 6. Vamos ler o versículo 1 até o 3, tá? Vamos por parte. Que diz assim, ó: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina dos batismos, da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Agora eu vou ler da tradução da Bíblia de Jerusalém. Tá, agora escutem só. Por isso, deixando de lado o ensinamento elementar a respeito de Cristo, elevemo-nos a uma perfeição adulta, sem ter que voltar aos artigos fundamentais: o arrependimento das obras mortas e fé em Deus, doutrina sobre batismos, a imposição das mãos, ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Isto o que faremos, se tanto Deus nos ajudar. Então vamos entender um pouco o que é isso aqui, ó. A carta aos Hebreus está escrevendo para quem? Para os hebreus. Então significa que está escrevendo para judeu, tá? Não está escrevendo para goim, não está escrevendo para gentil. Ele está escrevendo para um povo específico que tem que entender de Bíblia. Por isso que, se você ler alguns capítulos anteriores, você vai vendo ele tratando alguns assuntos elementares. Por exemplo, a superioridade de Cristo como do Machia, como sumo sacerdote, sobre os anjos. Isso já era um assunto para os judeus daquela época, um assunto que era diferente, que era um assunto diferente. Então ele está escrevendo para quê? Para que aqueles judeus que receberam o Senhor, acreditaram que Yeshua é o Machia, não desistir dessa crença, não desistir. E ele escreve os outros capítulos, o quê? Incentivando eles a não desistirem. Tanto é que nesse capítulo que nós vamos ler agora, nós acabamos de ler alguns versículos, está dizendo que lá depois, logo no final, ele vai tratar a respeito de promessas. No capítulo 4, ele fala até de um descanso, de um repouso eterno, de um Shabaton, de um Shabat que virá, que é o grande milênio que nós estamos aguardando, tá? É uma promessa, que nós devemos estar firmes nessa promessa. Existe um descanso para nós entrar, uma terra prometida, lembra de Pêssah, de Páscoa? Então nós estamos sendo encaminhados para onde? Para esse descanso eterno, para esse Shabaton. Mas antes tem um deserto, é o nosso período de diáspora, é o período que nós estamos vivendo hoje, é um período que nós estamos afastados fisicamente, o quê? De um lugar onde não se prega a Torá, um lugar onde as pessoas, a maioria predominante do nosso estado, do nosso país, é católico, apostólico romano, evangélico e outras religiões misturadas. Depois vem os ateus, né? A comunidade judaica é uma comunidade fechada. As comunidades que creem em Yeshua são comunidades pequenas, que estão em ascensão e em crescimento, mas ainda não tem em todo lugar para um povo servir verdadeiramente a Torá ou aprender ela verdadeiramente. Então o que está acontecendo? Nós não estamos nesse período, nós estamos no período o quê? De deserto, período de seca. Mas aí quando você olha para a passagem para a terra prometida, qual foi o lugar que Deus mais se manifestou? No deserto. Então isso para nós é o quê? É um incentivo de continuar, não desistir. Por quê? Se Deus se manifestou lá no deserto do povo dele, que não estava numa terra que era para eles estar, não era possessão deles. Deserto não é possessão de ninguém. Deus não dá posse para deserto para ninguém. Deserto é apenas um lugar onde você passa de mãos dadas com ele. Tanto é que ele trata com Israel, dizendo o seguinte, que ele andou com Israel como um noivo, segurando a mão da noiva, aonde? No deserto. Então é no deserto, né, na diáspora onde nós estamos, que nós conseguimos e vamos conseguir chegar até a terra prometida, que ele trata no capítulo 4 de Hebreus como sendo um grande descanso. E ele dá um alerta, olha, falando, olha, não seja incrédulo, porque muitos lá na entrada do deserto não entraram na terra prometida, por quê? Por causa da sua incredulidade.
Então ele dá um incentivo de nós continuarmos a nossa caminhada. Esse é um exemplo que ele deu para os hebreus, que estava familiarizado com esse tipo de texto, né? Do deserto, da passagem pelo deserto. Mas eles não estavam familiarizados com o quê? Com Machia, sacerdote. Não estavam. Com Machia superior aos anjos. Não estavam. Aí ele escreve capítulo 6, dizendo o seguinte: olha, vocês têm que deixar para trás certas doutrinas que vocês aprenderam lá no começo. Vocês vão ficar com ela a vida toda? E agora? Então, que doutrinas são essas? Então, agora, a gente vai falar de algumas delas aqui, e eu preciso saber de vocês, ver se vocês estão familiarizados com esse tipo de doutrina. Porque se vocês não estiverem, nós não conseguiremos passar para outras partes da Bíblia, tá? Então, o que ele cita aí primeiro? Olha para a Bíblia aí. No capítulo 6, olha só. Ele diz, ó, pelo que deixando rudimentos da doutrina do Machia. Então ele está falando, ó, deixe as doutrinas do Machia. Olha só que se uma pessoa ler isso aqui fora de contexto, vai dizer o quê? Que ele está insinuando você a deixar o quê? Sai fora. Não é? Mas não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: você tem que deixar os rudimentos, né? Os primeiros, né? As primeiras doutrinas que você aprende, que você tem que aprender, está fundamentado do Machia, você tem que estar fundamentado nelas. Então ele diz para você deixar e para você prosseguir até a perfeição. Que perfeição é essa? A maturidade, a chegar a ser adulto, né? Paulo escreveu isso quando eu era menino. Eu pensava como menino, eu discorria como menino, mas quando eu cheguei a ser adulto, eu agora quero coisas de adulto, tá? Então ele diz aqui algumas doutrinas que ele acha que são fundamentos, tá? Para mim, para você que está iniciando, que está em Techuvá, tá? Olha só como que é. Aí a igreja pega isso aqui e fala, não, isso aqui é as primeiras doutrinas, mas se a pessoa não estiver fundamentada nisso aqui, de uma visão correta, não vai conseguir chegar no final, não conseguirá. Então olha para a Bíblia aí, olha só. Até a lançando de novo fundamentos do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então olha só isso aí em primeiro lugar. O que seria isso? Arrependimentos de obras mortas e de fé em Deus. O que é isso aí? Conversão. Isso é o principal aspecto de uma pessoa que se converteu, que fez Techuvá. O que é isso? O arrependimento de obras mortas. Por exemplo, a pessoa tem aquela consciência de que as práticas que eles estavam fazendo eram ruins. Então, para isso acontecer, de uma pessoa largar, uma pessoa só pode largar as práticas de obras mortas. Por exemplo, uma pessoa que estava no mundo, como eu estava antigamente, né? No mundo no sentido de prática, né? De prática. Até mesmo dentro da igreja tem muita prática que são obras mortas. Você vê alguns comportamentos de algumas pessoas que estão dentro da igreja que são obras mortas, não existe vida naquilo que elas fazem, não dá vida, não tem vida. Até mesmo algumas coisas dentro do culto que produzem mais confusão do que vida, porque tudo em nós é para produzir vida. Tanto é que a Torá, ela foi dada para preservar o quê? A tua vida. Por exemplo, eu vi um artigo esses dias que um médico fez transfusão de sangue num garoto que era testemunho de Jeová, sem permissão dos pais. Por quê? Dentro do artigo está dizendo o seguinte, que é para preservar o quê? A vida. Então, isso é o quê? Torá. A Torá diz que é para preservar a vida. Não foi isso que Yeshua fez no Shabat? Quando ele chama a pessoa para o meio da sinagoga e cura aquele doente, ele está dizendo o quê? O mandamento é para preservar o que? A vida. Porque vocês tendo o seu jumento, seu boi, vendo ele caindo no buraco, você vai deixar ele lá morrer? É lógico que não, vai dizer o proprietário. Tem valor monetário? Eu vou perder dinheiro? Opa, então o que maior tem a vida? Então Jesus nunca quebrou o Shabat, pelo contrário, ele deu potência ao Shabat, porque ele falou o seguinte, porque no Shabat, quem é o Senhor do Shabat?
Yeshua é o Senhor do Shabat, ele diz isso. Eu sou o Senhor do Shabat. Por quê? Se Deus é o centro do Shabat, e se você que se diz crente, né, você que está me ouvindo, se diz crente, e diz que Jesus aboliu o Shabat, não cumpriu o Shabat, então você também não pode dizer que ele é Deus. Não pode dizer que ele é Deus, porque se ele é Senhor, se ele é o Adonai do Shabat, então ele pode preservar minha vida no Shabat. Então no Shabat ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Quem está comigo aí, diz amém. Amém. Então é isso aí. Então o que seria esse arrependimento de obras mortas? A pessoa só vai poder fazer techuvá, arrepender-se verdadeiramente, não é indo para a igreja. Porque quando você vai... irmãos, eu fico olhando algumas pessoas falando de Jesus, para até falar de Jesus, né? Jesus isso, Jesus aquilo e tal. Como é que você consegue convencer uma pessoa somente dizendo isso? A não ser que uma pessoa já esteja, irmão, buscando para todo lado. Então ele vai buscar dentro da igreja evangélica, ou dentro do catolicismo romano, ou vai até para o espiritismo, porque tem gente que vai na igreja e vai no espiritismo. O camarada está sexta-feira no culto de revelação, e no domingo ele está lá tocando, vai lá consultar, ou vai na cigana, ou vai... Ele quer uma revelação do que ele precisa para a vida dele. Ele não quer se arrepender verdadeiramente, ele quer dar um jeito na vida dele. Então isso é uma obra morta, não tem vida nisso aí. Agora, quando a pessoa vem quebrantada, pode ser até mesmo para o catolicismo romano, ou até mesmo para a igreja evangélica, mas ela vai com fé em Deus. Lembra? O arrependimento de obras mortas, para ter fé em Deus. O arrependimento nosso, irmãos, é para ter fé no único Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento, essa é a verdadeira techuvá. Por isso que quando no Conselho de Jerusalém, o que os apóstolos decidiram quando os gentios começaram a chegar na comunidade de Israel? Fizeram o seguinte, olha, não vamos perturbar aqueles que estão se convertendo, quem? A Deus. Não vamos perturbar eles. Eles estão chegando agora. Não adianta a gente começar a jogar coisas para eles que eles não estão conseguindo suportar agora. Mas vamos fazer o seguinte, vão pedir que se abstenha de carne sacrificada a ídolo, da imoralidade sexual. Falou 4 leis noáticas, somente para que eles começassem a mostrar para eles o seguinte, olha, não é de qualquer maneira, né? Não é a pessoa que chegou, venha como estás, Jesus quer teu coração. Não, você tem que dizer para a pessoa o seguinte, olha, se você quer ter fé no Criador verdadeiramente, você tem que provar, porque fé sem obra é o quê? Morta, ó. Meu irmão, você quer o quê? Você quer Deus? Você está em adultério, está traindo tua esposa, está fazendo? Deixa aquilo lá, acaba com isso e seja fiel à tua esposa. Mas Deus vai me fazer, não, você tem que logo de imediato fazer isso. Tem que ser, isso é uma coisa que tem que ser de imediato. Não pode ser uma coisa assim, vou esperar Deus me libertar. Vou esperar Deus sentir no coração. É diferente do cara que bebe uma cervejinha dele. Eu tenho um cunhado que é assim, ele bebe a cervejinha dele lá e vai dormir. Eu vou chegar para esse cara, larga de beber, para. Não, é diferente as coisas. Está trazendo escândalo para ele? Para a família? Não está? Beleza. Mas coisa que está trazendo prejuízo para ele, para a família, larga logo. Tem que acabar logo, tem que dizer logo. É pegar ou largar. Você quer fazer techuvá ou não quer, meu filho? Porque é isso que tem que acontecer. Então você vai ficar lançando isso. Aí você, uma vez aconteceu isso com você. Você se libertou, você foi lá. Você vai ficar remoendo isso na tua vida? Não pode. Não pode. É isso que acontece. As pessoas não conseguem dar o próximo passo. Eles não conseguem chegar a um crescimento. Porque sempre ficam remoendo o quê? As obras mortas. Fica presa no passado, daquilo que cometeu. Não consegue avançar. Isso é fundamento de obras mortas. Mas não é só a questão das obras mortas. E também tem que começar a ter fé em Deus. Então como é que ele começa a ter fé em Deus? Olha aí. Doutrina dos Hebreus 6. Então ele tem que se arrependeu das obras mortas dele, começou a ter fé em Deus, tá? Aí ele tem que conhecer o quê? Que doutrina que ele vai começar a conhecer? Batismos. Hebreus 6, nós estamos falando do 1.
ao 3. Tá? 1 a 3. Batismo está no plural. Batismos. Batismos. A igreja evangélica não ensina isso direito. Não ensina. Da maneira que é, a maneira como ele está tratando aqui, não ensina. Muitas das vezes não ensina. Tá? Então vamos lá, batismo. Então a pessoa arrependeu das obras mortas dele e falou assim: eu quero o Criador, eu quero o Deus de Israel. Porque quando ele fala o Elohim, o Deus, só existe um, esse um é o de Israel. A não ser que a pessoa acredite que existem vários deuses. Aí é com a religião deles. Tá? Nós aqui acreditamos no Deus de Israel, no único Deus, o Deus de Gênesis, o Deus de Êxodo, o Deus de Levítico, o Deus de Deuteronômio, o Deus de... Algumas pessoas usam a Bíblia deles, mas não pregam a Bíblia, no que diz a Bíblia deles. Falam que estão na sua cabeça, no que entendem. Isso aí é muito fácil. É a mesma coisa eu pegar uma obra de Shakespeare e eu dar minha interpretação para a peça. Vou ver Romeu e Julieta e lá no final ele vai, toma um negócio lá e não, vamos mudar isso aí. Né? Eu vejo muita gente fazendo adaptações, não é? Hoje em dia, dentro da arte, está fazendo várias adaptações. Por exemplo, eu sou fã de Sherlock Holmes. Adoro essa trama. Adoro. E eu já vi, tem séries na Netflix, 2 séries com o nome dele, Sherlock Holmes. Cada uma fazendo o quê? A sua adaptação. Né? O Watson, né? O ajudante dele é um homem. No outro já é uma mulher. Quer dizer... A Bíblia não pode fazer adaptação, irmão. Não pode fazer, porque a trama aqui, o autor não permite isso. Ele falou, não pode tirar um alif e um tav, não pode tirar nada. Ele é o início e é o fim, não pode mudar nada. Não se pode adaptar a obra dele. Não se pode dizer, ele falou isso, ele falou, não, ele tirou isso, agora é assim. Não se faz isso com a obra dele. Porque um dia ele pedirá conta de quem fizer isso. Tá? Então, batismos está aí aonde? No plural. Então, qual é o primeiro batismo? O batismo de João Batista. Tá? O batismo de João Batista. Qual o sentido do batismo de João Batista? O batismo de João Batista é para techuvá. Por exemplo, quando o judeu ele estava pregando lá no Rio, ele estava indo na casa das pessoas chamando para batizar, ele gritava: arrependei-vos, porque vos é chegado o quê? O reino dos céus. Então, ou o reino de Deus, né? Porque essa questão de reino de Deus, reino do céu, é a mesma coisa. É só uma questão de pronúncia, porque eles não querem. Antes pronunciava-se o nome do Eterno, mas depois não. Aí adaptaram para Santo, Kadosh, para reino dos céus, que está dizendo que é o reino dele. Então, o céu é um reino que é de Deus, não é o reino dos homens. Só que esse reino dos céus, ele está vindo para a terra. Então não é essa questão de você ficar lá, então é incógnita. Se você quer morar no céu, o céu é que está vindo, tá? Os princípios estão vindo para cá. Os princípios eternos que estão nos céus tem que estar na terra. A Torá é do céu e vem para a terra, está na tua mão. Não sei se você sabe, mas esse livro aí pertence lá, tá? Não pertence à denominação evangélica, religião nenhuma, pertence a Israel, como ele é o guardião desse livro. Eles são guardiões. Eles têm titularidade, mas não têm exclusividade, tá? Por aí a gente tem que entender. A gente dá honra para eles com requisito a isso. É um povo que guardou a Torá e guarda até o dia de hoje, tá? Até o dia que os seus olhos se abrirão e eles influenciarão as nações. Enquanto isso, nós aqui estamos estudando na maneira do nosso entendimento, bem raso, diga-se de passagem. Nós não estamos aqui querendo ser melhor do que ninguém, estamos aqui estudando rasamente um livro de que alguém de Israel, por exemplo, o autor que escreveu Hebreus era judeu. Então nós estamos estudando aqui uma literatura do judeu, aprendendo com ele assuntos que já estão escritos aqui, que a gente já tem definição. Tá bom? Então, arrependimento, ele gritava, arrependei-vos. Então, quando um judeu escutava isso, entendia-se o quê? O Mashiach está aí. O Mashiach está às portas. Eu quero entrar nisso aí, eu não quero ficar fora. Como que eles faziam para dizer, olha, eu quero o reino dos céus? Nas águas. Nas águas. Para quê? Para arrependimento. Por exemplo, todo rito, né? Por exemplo, até hoje nas faculdades, né? Você diz que você tem que ser batizado, né? Você vai na faculdade, tem um trote, né?
que é a iniciação de uma pessoa dentro de um grupo, tá? João Batista, como profeta, veio preparar o caminho para quem? Para o Mashiach. Então, quando as pessoas estavam lá batizando, eles estavam mostrando para eles o seguinte: olha, o reino dos céus já está aí, Mashiach está às portas, está chegando. Aí eles escutavam aquilo, nem todos davam crédito, mas alguns davam. Ia lá, ó, batizava, lembra? Ele chamava até um de raça de víbora, né? Porque o que eles falavam era o quê? Veneno. O que eles estavam falando, ensinando, era um veneno, não dava vida, matava, né? Veneno, cobra, né? A gente estava falando sobre isso, questão da cobra, do veneno, da serpente. Isso aí é o quê? Ensinando as pessoas a irem para o pecado. Ele falou: venha, arrependei vocês também, vem cá. Pum, batizava. Vocês agora entrou na comunidade certa. Agora vocês estão abandonando os romanos. Vocês agora estão entrando na comunidade de Israel novamente. Aí quando eles estavam batizando, foi nesse episódio que quem é que veio? Jesus veio para ser batizado. Por quê? Por causa da Shemirah, um assunto que eu vou falar aqui. Por causa da Shemirah, ele teve que ser batizado. Porque quando o profeta batizava, estava se colocando debaixo da autoridade de que profeta? Quem era o profeta para a vida deles? João Batista. Ele estava se colocando diante da palavra dos profetas. Por isso que ele é o último dos profetas. Porque ele foi o último a anunciar quem? O Mashiach. Me mostra outro profeta, o último profeta depois dele que falou sobre o Mashiach. Não tem, porque o Mashiach fecha nele, e a partir dali o Mashiach seria o quê? O grande profeta ao qual Moisés tinha escrito. Oh, aleluia. Eu quase falei língua estranha, hein? Então ele era o profeta que veio, por isso que Jesus veio. Eu necessito ser batizado por você e você... Não, para quê? Para que se cumpra as escrituras. Ele foi lá. Jesus precisava fazer techuvá? Não precisava. Ele só está dizendo: ó, se vocês querem ser meu discípulo, faça o que eu faço também. Pum, batiza para arrependimento. Vem, entra na comunidade. Por isso que quando os primeiros discípulos de Jesus tinham sido batizados. E quando João Batista aponta para ele e fala: tá, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno que... Está vendo como que vocês estão bem doutrinados nisso aí? Mas tem que estar só ajustar as coisas, não tem mistério. É só a fé correta atuar. Aí o que acontece? Os discípulos olharam para João Batista e viram. Epa, ele apontou o Mashiach. O profeta apontou o Mashiach, porque tinha um profeta que tinha que dizer. Não poderia qualquer pessoa chegar e falar: ele é Mashiach, porque muitos surgiram. Mas qual foi o único que o profeta falou? É aquele. Só ele. Os irmãos compreendem? Tem até uma questão, abre aspas aqui, né? Que eu vi uma questão que dizem que João Batista ficou em dúvida se ele era o Mashiach ou se não era o Mashiach, né? Aí os discípulos de João foram perguntar para ele: você é mesmo aquele... Dizem, né? A interpretação ali, dizem que não foi João Batista que queria saber. Lembra, por exemplo, é uma situação assim: você está falando sobre um assunto que você está com vergonha de perguntar. Aí você fala assim: meu primo quer saber. Já viu isso? Provavelmente estou na escola. Não, ô Joãozinho, você está com dúvida? Não, professora. É o meu primo que quer saber, ou ele ali está com vergonha de perguntar, mas é ele que quer saber. Então botaram na conta de quem? De João Batista. João Batista estava preso. Falou: vamos perguntar aí para ele. Nós aqui estamos com dúvida, mas vamos perguntar. João Batista está preso? João Batista mandou perguntar. Você acha que João Batista, depois de fazer aquela afirmação que ele fez, profeta do jeito que ele era, teria alguma dúvida ainda? Fala para mim. Foi uma pergunta de terceiro que botou na conta do João Batista, né? Isso não acontece com a gente ou não acontece? Então esse é para techuvá. Isso é o povo de Israel que estavam fazendo techuvá. Agora o Mashiach veio, morreu, ressuscitou, abriu-se o reino de Deus. Para quem? Para todos os povos. Para todos os povos. Agora você também tem que ser batizado. No nome de quem? No nome de Yeshua.
Porque quando você é batizado no nome dele, você está dizendo, olha, você está dizendo em qual congregação você está. Você está dizendo qual é o rabino que você quer estar debaixo. Por isso que Shaul falou, eu não batizei ninguém. Para ninguém ficar achando que eu estou montando igreja. Para ninguém estar falando que eu estou estabelecendo uma nova doutrina. Eu não batizei ninguém. Paulo fala isso. Não fala. Porque quando alguém faz um mikve, né? A tevilá, que é o mergulho, né? Ela está se colocando debaixo da doutrina daquele que foi batizado. Quando você batizar, eu te batizo em nome de Yeshua. Você está se colocando debaixo de que doutrina? De Yeshua. Você está entrando na comunidade de Israel. É uma iniciação de fé pública, dizendo que agora você está entrando na comunidade de Israel, debaixo da autoridade do rabino Yeshua. Quer coisa melhor que isso? Olha, os batismos, para ter 2 entendimentos aqui. Os irmãos sabiam disso? Não? É complicado? Eu estava pesquisando sobre o batismo. O nome batismo tem o significado de introduzir. Imersão. De imersão. Aí por isso que quando você vai estudar Paulo falando, vocês são batizados na morte de Yeshua para vivificar com ele na sua vida. Né? Por quê? Porque você toma a vida do teu mestre. Tá? Dentro do judaísmo, o mestre ele é considerado maior que seu pai. Tem que ser esse energia, porque naquela passagem de Filipe, ali não havia, só havia uma quantidade pequena de água, né? É uma iniciação, você tem que estar debaixo como se fosse um rito, tá? Por exemplo, os essênios no deserto não tinha rio, tinha o quê? Uma piscina, um tanque. Se tiver um tanque lá, você mergulha, né? Quem nunca tomou banho de tanque aqui quando era criança? Hoje você tem piscina, mas tudo tá, a questão não é o mergulhar na água, né? Que a gente vê batismo, é o significado, é o que está no teu coração. Você vê gente fazendo batismo aí, jogando azeite. Já vi gente jogando azeite na água, e o pessoal sai rodando, quer dizer, o azeite, a água bate na água, leva. Então é muita crendice, é muita gente sem mentalidade. Eu não entendo muito para falar sobre esse assunto, né? O que leva as pessoas a fazerem isso, tá? Mas o que a gente deve entender é essa questão. Tá vendo como que isso aqui é rudimento? É coisa primária, a gente tem que estar inteirado nisso aí. Se você não tiver inteirado nisso aí, como que você vai partir para as coisas maiores? Não tem como. Não tem como. Então o batismo, esse batismo de Yeshua, está ligado em você se colocar debaixo da doutrina dele. Tá? Você tem que estar debaixo da doutrina dele. Tá debaixo desse aspecto. Então aí você já tem alguma coisa para contar. Tem ou não tem? A transformação que Deus fez na tua vida, de que maneira você encontrou Yeshua, qual foi a tua experiência? Alguém que tem? A minha fantástica, cada um tem a sua aqui. Tá vendo a foto desse rapaz aqui no Facebook, um alargador desse tamanho, cantava rap, ninguém forçou ele a fazer nada, Deus despertou o coração dele, ninguém impôs ele a fazer nada, ninguém expulsou a capeta da vida dele, ninguém fez nada, apenas os olhos dele se abriu. Simples. Pode acontecer de expulsar demônio de alguém? Tem situação? Tem, é lógico que vai ter. Vai ter essa necessidade? Vai, mas a pessoa vai ter essa necessidade de querer. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui a respeito do jejum, né? Sobre a questão do demônio sair com jejum e oração, né? Que as pessoas falam, né? Então preste atenção. O jejum está ligado a arrependimento também. Olha só que interessante. Está ligado a arrependimento. Onde que você aprende isso? Em Yom Kippur. Está ligado a isso. Arrependimento, né? Quando em Nínive o profeta foi lá, pregou arrependimento. O que o rei de Nínive pregou?
Jejum, olha, Nínive, jejum, aflige tua alma. Irmãos, arrependimento tem que ser obra viva, tem que ser uma coisa assim demonstrada. Não adianta uma pessoa possessa, irmão, de demônio, você ficar orando, quer a libertação dela, é o quê? É dela, tem que partir dela, é dela mesmo, é dela, ela tem que querer, a própria vontade. Eu li um livro, senão não muda, não tem mudança, volta, não adianta, né? Eu estava lendo um livro de missão de um chinês que estava um chinês missionário, que ele estava expulsando o demônio de uma mulher lá e tal. Aí ele teve a voz de Deus bradou no coração dele, chama-o pelo nome, chamou o demônio pelo nome, né? O espírito maligno pelo nome. Aí ela, como é que você sabe que o nome dele é esse? Quer dizer, a pessoa tinha tanta intimidade com o espírito maligno que gostava. Então, nesse nesse contexto, quem é que tem que jejuar? A própria pessoa. Aí já me perguntaram, pastor, mas como que uma pessoa endemoniada vai ter noção de jejum? A pessoa não fica endemoniada 24 horas por dia, irmão. Fala pra mim. Uma hora ela tem lucidez. Nessa hora de lucidez, ela tem que ir para os pés do Senhor. Ainda mais para o povo que ele estava pregando, o povo de Israel. Ele não estava pregando, irmão, para gente que não conhecia. Ele sempre pregou para a pessoa que conhecia a Torá, para gente que era filho de judeu, filho de que levava para a sinagoga, de gente que fazia bar mitzvah, fazia circuncisão. Era gente que desde criancinha foi criado ali vendo os milagres. Não era para conhecia as festas. Jesus com 12 anos, seu bar mitzvah lá no templo, estava dando show. Então aquela pessoa era uma pessoa que estava o quê? Negligenciando o quê? A Torá. E aí os discípulos ficaram, como que a gente não conseguiu? Então não era culpa do discípulo, Jesus ele teve que dar uma lição para eles. Para quem? Para todos que estavam ali, e para nós hoje também, não é só a pessoa lá. Por isso que, irmãos, tem vários cultos de libertação, eu já frequentei muito isso, e de gente faz campanha nas casas, e faz isso, e faz aquilo. Deus revela até para uma pessoa as coisas que estão acontecendo, mas se a pessoa não tiver uma mudança, se ela não buscar arrependimento das obras mortas dela, e começar a ter fé em Deus, ou se ela não procurar se batizar, a entrar debaixo de não sei, tem que ter debaixo da autoridade da palavra de Deus, irmãos, não conseguirá. Está vendo como que muda as coisas? Não é uma coisa assim mais fácil de entender? Não é uma coisa mais fácil de entender? De compreender? De a pessoa abrir os olhos, de lançar a responsabilidade para a pessoa, porque a responsabilidade é de cada um, é pessoal. Os irmãos estão compreendendo? Olha só, isso aqui é considerado alimento líquido, leitinho. Olha só, leitinho, papinha para a pessoa não engasgar muito, né? Porque depois eu vou tratar um assunto aqui que a pessoa estava engasgando, né? Aí ele vai falar do batismo, e qual depois? A imposição das... O que é isso? Se a pessoa não entender a questão dela com Deus, você quer mesmo Deus? Você não quer Deus? Você quer? Não quer? Você pensou bem? Pensou, não, eu quero Deus. Mikveh, batismo, vamos, autoridade de Yeshua, amém. Olha só, responsabilidade, cada um, tá? Aí sim se impõe as mãos. Para quê? Para você começar a falar, para você começar, aí você tem autoridade para poder falar o mínimo da Torá. A pessoa tem a decisão. Isso, ela tem que tomar essa decisão, tá? É o mínimo da pessoa ter. Aí se impõe as mãos. Quem que impõe as mãos? Os presbíteros. Alguém mais velho, experiente na Torá, que tem experiência, vai lá, que ensinou,
impõe as mãos. Para ele poder fazer o quê? Dar testemunho. Mas a pessoa não entendeu, ele continua fazendo obras mortas, ele continua na vida de um ciclo, né? Eu estava até escutando uma música evangélica hoje que ele cara fala, eu peco, até em espanhol, eu peco de novo, ele me perdoa, não sei o que, eu peco de novo, quer dizer... Não pode, ele tem que, se está nessa situação, continua buscando a libertação, continua, porque sempre quando Deus, irmão, presta atenção, você vai passar por esse processo aqui, você vai começar a vir alimento sólido, e quando vem alimento sólido, você engasga. Qual é a criança que não engasga? Né? Dentro desse processo que eu estou falando aqui, quem nunca engasgou, nunca tropeçou? Fala para mim aí. Fala para mim, todos nós. Mas o que a gente fez? Foi para trás? Não, continuou, mas a gente não vai ficar nas obras mortas, a gente não vai ficar na doutrina do batismo. Você já foi batizado? Não, impôs as mãos. Agora você pode testemunhar. Agora você pode falar da tua fé, né? Agora você pode falar com veracidade. Os irmãos estão compreendendo? Da ressurreição dos mortos, do juízo eterno, então presta atenção. Aí ele vem, é algo motivador para nós, né? Você testemunha, aí você sabe da sua ressurreição, né? Uma pessoa, é uma coisa que eu quero que vocês entendam, a ressurreição, ela acontece no momento que você faz techuvá. Porque a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. No momento que você faz techuvá, você faz o quê? Há uma ressurreição. Então você experimenta ressurreição no momento da sua techuvá, no momento do teu arrependimento. Olha só que legal. Então você começa, olha só que interessante, que Yeshua, antes dele morrer, ele experimentou o efeito da ressurreição. Aonde isso? Aonde? Não, no monte da transfiguração. Aqui essa palavra transfigurar é mudar de uma aparência para outra. O corpo dele ficou diferente. Diferente. O corpo dele estava glorificado. Por isso que os discípulos tiveram que ir para onde? Para experimentar isso? No monte. Tá? Lembra, Moisés subiu se entendia-se que todo lugar alto Deus habitava. Por isso que ele subiu para o monte. Os deuses habitam nas montanhas, né? Até hoje os monges vão para as montanhas, até essa cultura dentro da cultura. Tá lá. E ele transfigura. Aí os discípulos vê. Nesse ambiente que não era mais o ambiente do mundo, o reino dos céus baixa, eles estão lá naquele, vê Elias, né, e vê Moisés. Pedro fala, vamos fazer um açucar aqui, uma tenda. Para quem? Para Moisés. Como que ele sabia que era Moisés e Elias? Porque, lembra do assunto que estava falando? Na ressurreição, a tua mente saberá de coisas que vocês nunca imaginavam. Ele experimenta aquilo naquele momento, ele sabe quem é Elias, ele sabe, lembra como você vai saber tudo? Ele sabe, então ele experimentou o poder da ressurreição lá. Por isso que hoje ele vai vivificar no batismo, né? Ele vivifica nossos corpos mortais. Por isso que você pode ser curado no teu corpo. Por isso que você pode ter milagre no teu corpo. Você pode ter milagre na tua vida por causa do quê? Por causa do milagre, do poder da ressurreição. Algumas pessoas ficam esperando, a ressurreição é só quando eu morrer. Não, por isso que a Bíblia fala de glória em glória, nós vamos o quê? Resplandecendo até a luz da aurora. Já viu a luz da aurora quando começa?
Até o chegar dia perfeito que ele fala, né? Você vai brilhando, a aurora começa brilhando devagar, não é assim o processo que a gente está andando aqui? Até chegar dia perfeito, bum! Quando isso acontecer de brilhar, teu corpo não aguenta, você morre. Opa! Que legal, né? Aí teu corpo não aguenta. Aí chega a idade, o corpo não aguenta e você, pum, brilha. Nice, você é outro corpo, é outra realidade, é outro mundo. Mas você começa a experimentar agora. Por isso que nós estamos experimentando isso sempre, sempre. Por isso que um crente em Yeshua não vive a mesmice da vida, não vai viver nunca, não pode. É entrando em luta, saindo de luta, é vencendo, é entrando, saindo, porque é o poder da renovação do Eterno em nós, da ressurreição dele. Isso, é um ciclo. Por isso que as festas anuais, se repetem como profecias na minha vida e na tua vida. Você pode até celebrá-las como se fosse uma coisa mesma, mas nunca será para Deus, porque Deus sempre renovará os pactos dele para conosco, sempre, sempre. Amém, irmãos? A ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Terá o quê? Um juízo. Mas para quem anda debaixo de Yeshua, das orientações da Torá, qual o julgamento que você vai ter? Nenhum. Você já anda debaixo da lei, para que você vai enfrentar julgamento? Está tendo esse julgamento no dia. Você já tem isso, Mateus, beleza, garoto, é isso aí mesmo. Todo dia você tem o seu julgamento, todo dia o Eterno está te corrigindo, todo dia ele manda teste para você faz techuvá, você se arrepende e você vai. Isso faz o que? Você crescer espiritualmente. Isso é alimento, irmãos. Isso aí é o leitinho básico para você e para mim. Alguma dúvida? Não? Sempre lembrando disso. A gente sempre tem que estar aprendendo isso. Sempre a gente tem que estar, sempre de vez em quando, lembrando, sempre pesquisando, mas lançando o quê? Outros fundamentos também. Não pode ficar só nisso. Não pode ficar só nisso. Tá, agora olha um assunto que poucas pessoas entendem isso aqui. Vamos lá. Aí ele para nisso aí, vamos lá. Versículo 4. Porque é impossível que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto eles de novo crucificam o Filho de Deus, expõem ao vitupério. Presta atenção, irmãos, olha como que isso é sério. Se a pessoa, né? Dizem por aí que a pessoa não perde salvação, né? Perde muito, perde sim. Perde. Uma igreja que o pastor disse assim, no momento que você aceita Jesus, você não perde nada da sua vida. Não. Deus ele vai te dar todos os recursos. Por isso que se você tiver esse fundamento, você tem esse fundamento, você passou por esse processo, tá? Você começa a experimentar Deus. E isso se as pessoas estão experimentando Deus, ou verdadeiramente, ou elas estão experimentando a religião, estão experimentando a igreja, isso aí não tem nada a ver, é uma pessoa que está lá como qualquer religioso comum, tá? Agora, quando se trata da Torá, aí é diferente, amigo. Por isso que a igreja não quer Torá, não quer, porque quando se trata de Torá, o negócio é estreito, entendeu? É estreito. Quando se trata da Torá, é estreito. Por quê? Porque você abre-se uma porta para você do conhecimento do Eterno. Abre-se. O conhecimento dele vem para você. E uma vez que ele abre esse conhecimento para você, você vai lá e nega isso? Tem arrependimento para você mais? Não tem como. Como que você vai voltar? Você cai de um caminho que você para voltar é difícil. É difícil. Por isso que o judeu, Deus trata com ele de maneira diferente do que trata com qualquer outra pessoa.
Porque quando o judeu é aberto os olhos dele para a Torá e enxerga o Mashiach, meus irmãos, ele pega isso de uma forma, abraça isso, dá a vida para isso, por isso. Lembra dos discípulos que morreram? Você acha que eram quem? Eram gentios que morriam lá do Leões? Os coitados gentios falando que não, né? Nem lembro. Nem que é Yeshua. Não, mas eram os judeus que morriam. Porque eles davam a vida. Na Inquisição, colocavam porcos para ele comer. A Igreja Católica colocava porcos para eles comerem. Não como. Vai morrer. Morro, mas não como. Por quê? Ele sabia da virtude do Olam Rabá, do mundo vindouro. Né? Ele trata isso aqui, ele fala, depois que você experimenta do dom celeste, da Ruach HaKodesh, o que se trata da Ruach HaKodesh, do Espírito de Santidade? É ele que traz iluminação para você. Ele que te ilumina. Não é isso que Yeshua falou? Não se preocupe, não quer haver de dizer, porque o Ruach HaKodesh vai falar por vocês. Vai te dar entendimento. Vai na hora, vem o entendimento. Não se preocupa com isso não. Você acha que eu fico horas da Bíblia lá estudando lá para ver o que eu vou falar aqui? Se eu ficasse em casa lá preocupado, estudando igual um doido lá, botando no papel, fazendo esboço. Eu não estou falando aqui de esboço, estou falando de coisa que está no meu coração, confiando que Ele pode fazer isso por mim. Porque a obra não é minha, a obra pertence ao Eterno. A minha missão o quê? É armazenar, zelar pelo estudo, porque aquele que está estudando tem que se esmerar para estudar mais ainda. Tem que estar se dedicando para o estudo da palavra. Tá? Mas isso não se constrói de um dia para outro, são anos. Desde que eu me conheço por gente há 14, 16 anos que eu faço isso. É uma estrada que a gente está começando, tá? Então eu não estou falando de assuntos aqui que para mim, eu já estudo isso há muito tempo, então a coisa... Mas você acha o quê? Que eu não estou descobrindo coisas novas? Fala para mim. Muita coisa. Então a pessoa que depois que é iluminada, recebeu isso tudo, não tem como pensar, eles sacrificam Jesus outra vez. Não pode fazer isso. Amém, irmãos? Amém. Por isso que às vezes, irmãos, uma pessoa que escuta o que a gente está pregando aqui, muitas vezes ele fala, não quero, não aceito, isso é coisa de judeu, isso é coisa de tal, nós aprendemos assim. É melhor que ela fique do jeito que está e chegue ao verdadeiro arrependimento do que se tornar filho do inferno 2 vezes. Né? É muito difícil. Porque não fomos criados dessa forma. Isso. Então é uma coisa nova. É uma nova, isso. E é uma coisa que é Deus que desperta. Tá? Não existe, irmão, em Israel, não existe mais proselitismo, como era no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, não. No tempo de Jesus existia proselitismo, né? Que os fariseus faziam, percorriam céu e mar para fazer o quê? Um prosélito. O que era um prosélito? Um discípulo. Eles botavam mel na boca do camarada, só que na hora de dar o alimento, não tem. Fechava a porta do reino para eles. Não era assim que Jesus falou? Seus hipócritas, vocês não entram no reino de Deus e também não deixam os outros entrar. Eles tinham a informação, eles tinham a Torá, todas as informações eles tinham, irmãos, mas não dava isso para o povo, mas também não queriam entrar, não eram fiéis ao Mashiach, não quiseram. Só depois da ressurreição dele, aí sim, depois da ressurreição dele, muitos creram nele. Isso a Igreja Católica queimou, vários relatos de rabinos que acreditaram no Mashiach. Por exemplo, Gamaliel foi um deles, que se tornou firme, que se tornou, acreditou, ele já era um sadik, já era um homem justo, tanto é que ele diz para Pedro, não vamos fazer nada com ele, porque se isso for obra de Deus, você está lutando. Então é como a gente aqui, você pode falar o que for, você que está me ouvindo aí pode falar o que quiser, que se isso aqui é obra de Deus, que isso acabe. Agora, se não for, que prospere, esse é o meu pensamento. Não estou querendo ganhar nada com isso aqui, apenas estou fazendo aquilo que o Eterno me introduziu dentro, não fui eu que pedi, foi Ele que está me conduzindo, e que assim seja, e que a glória seja toda para Ele. Amém, irmãos? Então é um assunto que a gente deve tratar com bastante zelo, esses assuntos que nós falamos aqui primeiramente, tá? Por quê? Aí ele trata de um assunto na Bíblia, depois, por que ele vai tratar desse assunto? Porque ele trata de um assunto chamado do Melquisedeque.
Você vai ver que depois no capítulo 7 ele começa a falar de Melquisedeque. Ele já fala disso, que ele fala, mas vocês ainda estão tomando papinha, estão tomando leite e ainda não... Vocês têm que começar a ter alimento sólido. Que alimento sólido era esse que estava engasgado dentro dele? Era a questão sacerdotal do Mashiach. Aí ele vai tratar essa questão aonde? Na Torá, né? Como que se resolve o problema do sacerdócio do Mashiach? Fala para mim. Porque o pecado, irmão, só podia ser expiado pelo sacrifício feito pelo sacerdote. Como é que você vai ter o seu pecado perdoado se você não tem consciência do que ele é teu sacerdote da tua confissão? Por isso que a pessoa, depois que ela foi iluminada com isso aqui, e ela continua a não querer avançar, ela não vai conseguir chegar ao arrependimento nunca. Por quê? Só se consegue chegar ao arrependimento por meio do sacerdócio. Por meio do sacerdote, que fez por uma vez por toda. Quem foi que fez esse sacrifício uma vez por toda? O Mashiach. Agora, o Mashiach só fez isso, resolveu esse problema, mas tem que ter base aonde? Na Torá. E aonde que você vai ver isso? Melquisedeque. Como é que você entende Melquisedeque? Na própria Torá e na literatura rabínica, né? Dentro da cultura de Israel tem esse assunto de Melquisedeque, tá? Que já se tratava naquela época, tá? Já se tratava, só que muitos... Na palavra não tem disputando o nome dele, né? Não tem. Nem a genealogia, nem tal coisa. Tem, mas os segredos, eles são revelados. Tanto é, por exemplo, que o segredo que o gentio também entraria na comunidade de Israel são os segredos que estavam ocultos nos séculos passados, que Paulo fala, nós tratamos aqui no aula, que foi revelado para os séculos futuros. Nós temos esse conhecimento hoje, por quê? Porque ele foi revelado, né? Os mistérios, a Bíblia fala que pertence quê? A Deus, né? Lá está lá em Deuteronômio, mas as coisas reveladas para quem? Para os filhos dos homens. Paulo, ele trata dessa questão, né? O que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, que não desceu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que seria isso? A revelação, uma sabedoria, que ele vai tratando essa questão da pregação dele. Ele fala, olha, eu não prego sabedoria humana, eu não prego filosofia grega. A minha pregação, ela consiste em poder de Deus, que é a loucura para os homens, mas para nós que cremos é o quê? Poder de Deus. Então ele trata do assunto aqui, o autor, ele trata do assunto de Melquisedeque, né? Quem seria Melquisedeque? O Malquisadik, né? O rei de justiça de Salém, né? Que seria a Jerusalém futura, né? Então essa é uma manifestação. Existem várias interpretações a respeito disso, tá? Que a gente vai entender agora, rapidinho, para a gente não se aprofundar nisso aqui, para não engasgar, né? Para a gente não poder depois, os irmãos ficar engasgados aqui, mas o que vocês devem se aprimorar, depois no final a gente vai estar orando, é sobre essas primeiras questões que eu falei: batismo, imposição de mãos, tá? Sobre a questão de obras mortas, questão ressurreição, juízo eterno. Isso tem que estar bem definido em vocês. Bem, eu só falei por alto aqui, tá? A questão de Melquisedeque, por exemplo, Yeshua, ele seria da linhagem de Judá. E da linhagem de Judá, esse texto que nós estamos lendo aqui, explica sobre isso, tá? O capítulo 7 também explica sobre isso, tá? Mas quando um judeu ouvia falar nisso, ele teria que ter base na Torá. Agora, da onde é que tira-se a ideia do autor? Da onde que o autor teve essa revelação? Que ele seria da ordem de Melquisedeque? Vamos lá, Salmo 110.
Vamos ler o Salmo todo? Só para você ter uma ideia. Olha só como que interessante, como ele está fazendo um drash. Tá? O que se fala, o que significa um drash? Como é que se interpreta a Bíblia? A Bíblia, os judeus estudam ela em 4 níveis. Tá? De 4 níveis, alguns rabinos tiveram algum método de interpretação. Esses 4 níveis, por exemplo, você tem a literalidade dele, do texto que você lê, todo mundo está lendo. Depois você tem que encontrar alguma coisa que te chama a atenção nele. Tá? Depois que se chamou a atenção naquilo ali, você para ali, aí você vai buscar em outros textos o mesmo assunto para se chegar a um consenso, tá? Para se chegar ao sod, que é um segredo, algum segredo que para você não entendia. Aí você de repente você leu, opa, agora entendi, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós pegamos uma parte lá que o autor fez isso. Ele encontrou isso aonde? Melquisedeque, então ele leu a Torá, leu o Tanar todo, ele encontrou algo para definir um assunto que ele estava falando. Então, vamos lá, 110, versículo 1. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por os cabelos dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio de teus inimigos. O teu povo apresentará voluntariamente o dia do teu poder, com santos ornamentos, com o vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis da dia da tua ira, julgarás entre as nações, encherás de cadáveres, ferirá as cabeças dos grandes da terra. Pelo caminho descender-te-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Tá? Esse é um salmo messiânico. Tá? Lembra o primeiro versículo que nós lemos? Disse ao meu Senhor: assenta à minha direita, até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos seus pés. Então, quando esse salmo está te tratando de Davi, tá? Jesus, ele usou isso aí, né? Quando ele fala, como é que Davi pode chamar de Senhor? Como é que Davi poderia ser aquele que assenta à direita, se ele é quem chama de Senhor aquele que está sentado à direita? Por quê? Porque Davi teve uma visão e viu o Mashiach, viu a visão do Mashiach e disse isso, por isso que ele exclama isso. Então, quando Yeshua fala essa passagem, ele fala: ele estava falando de mim. Então, esse texto fala de quem? Fala de Yeshua, descendente de Davi. Então, da descendência de Davi, ele diz: vai vir um que será sacerdote eternamente, da ordem de quem? De Melquisedeque. Opa, ele já deu para o judeu que lê a Torá? Opa, então tá certo. Opa, agora você explicou. Pô, como é que poderia? Da tribo de Judá vir sacerdote? Ele vai tratar isso aqui. Como é que pode da linhagem de Judá ter sacerdote? Porque só viria da sacerdócio da tribo de quem? De Levi. Mas isso foi uma ordenança de Moisés. Por quê? Porque ela foi zelosa pela Torá e não pecou no bezerro de ouro. Foi a única tribo que não se contaminou. Então o Moisés falou: não, opa, separa então. Vocês agora são separados para o serviço santo. Mas seria o quê? Transitório. Tá? Seria transitório. Aí uma questão que ele trata aqui, que é bom a gente explicar, porque como que pode mudar a Torá? Não mudou a Torá. Por exemplo, se encerrou o sacerdócio, a lei também sobre aquele sacerdócio também o quê? Teve que mudar. A Torá acabou? Não. A Torá só renovou de novo. Em quem? No Mashiach. A Torá permanece limpa. A Torá permanecendo sempre. Nunca pode passar. Se houve a necessidade da mudança do sacerdócio, mudou. Então a lei também agora foi colocada em cima de quem? Por isso que toda a questão da Torá ligada a sacerdócio recai sobre quem? Sobre o Mashiach. É sobre ele. Agora, não matarás, não roubarás, não fornicarás, guardarás o sábado. Isso recai sobre quem? Sobre o Mashiach, não. Sobre nós. Não é assim que eles falam? Não, Jesus cumpriu tudo. Não. É bom explicar isso, né? Ontem tive até uma irmã que ficou assim meio confusa e preocupada de eu não estar na igreja. E justamente foi uma confusão para ela sobre esse negócio de graça e de tempo da lei. E foi muito confuso para ela, não conseguir esclarecer isso, até porque ela não queria entender. Ela foi bem taxativa e estava justamente explicando isso. Mas é muito difícil a pessoa
pessoa É difícil, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, como a gente aqui não está querendo empurrar nada pela goela dos outros, essa nunca foi minha intenção, nem acredito de ninguém aqui, a gente só quer viver verdadeiramente uma fé que é pura, já que a gente tem no nosso país a liberdade de culto, né, de expressão, né? Eu respeito a liderança de todas as igrejas, tanto é que eu estou dentro de uma, eu estou frequentando uma, tá? Para você que diz que eu estou sem igreja, eu tenho igreja. Nós, né? Estamos frequentando a igreja, graças a Deus, igreja boa, estamos lá cantando nossos louvores, estamos lá tendo nossos estudos, mas nós estamos aqui estudando algo que a gente crê, que não, se cada um tem a Bíblia da mão aí, tem que entender isso aqui. A gente não prega outra Bíblia, a gente prega a mesma Bíblia, certo? Só que uns têm uma visão diferente ou não. Quem me julgará será Deus, quem julgará aquela que está pregando, ensinando outra coisa, sempre será o Senhor. Então, cada um fique com a sua questão de fé, né? A gente não está aqui para... É a mesma coisa. Agora, o chato é as pessoas, né, dizer que a igreja evangélica é a igreja verdadeira e querer empurrar isso na goela do católico, do testemunho de Jeová, e tentar fazer isso, e isso aí é errado. Então, já que as pessoas não aceitam a fé dos outros, respeita pelo menos a que a gente crê, respeito, acho que é bom isso. Acho que em toda área tem que ter respeito, né? Não ter ódio gratuito, porque isso não pode acontecer no meio do ser humano. Isso já quebra qualquer princípio de irmandade. Tanto é que a Bíblia é uma Bíblia que está aí para a humanidade. A Bíblia não é exclusiva do povo de Israel, já falei aqui. Está aí para quem quiser, está na mão de quem quiser. Então é só estudar ela direitinho e pedir a Deus que Deus esclareça o entendimento. Então essa questão foi bem definida. Só que a questão já existia a questão da ordem de Melquisedeque. Agora, o que seria essa tal ordem? Como que é essa questão de ordem, né? O que seria essa ordem? Uma interpretação mais acentuada de que quando os descendentes dos filhos de Adão, chamado Sete, a Bíblia fala lá que eles começaram a invocar o nome do Senhor. O que significa isso? Eles começaram já a falar da Torá, tá? Irmãos, a Torá, ela foi ortogada no Sinai, mas ela não foi criada lá. Ela não foi criada no Sinai. Ela já existia. Ela só foi ortogada. Ela foi colocada, foi vigenciada. Registrada, isso aí, garoto. Foi registrada lá no Sinai, como selo para a humanidade, para quem quiser. Porque antes estava debaixo dessa ordem. Você já ouviu falar na ordem dos templários? Hoje o mundo tem muito isso, né? A ordem dos Illuminati, né? A ordem dos cavaleiros do Apocalipse, a nossa ordem funciona, né? O maçom, a ordem dos capirotos, e a ordem dos satanistas, a ordem mundial, por quê? Porque ali eles preservam o quê? Uma doutrina, um ensinamento que foi passado de geração em geração e chegou até a nós, aleluia. Não é assim que eles fazem? Aí cria aquele clima, né? Aquele mistério, aquela coisa. Então já existia uma ordem chamada Ordem de Melquisedeque. Então a interpretação diz, mais correta, que Sete começou essa ordem. Porque quando Adão peca, Caim, aquela coisa, confusão toda, a humanidade estava uma perdição. Aí o que é que acontece? Isso, aí começa já a vir a descendência, né? As descendências. Mas só que essa ordem, ela foi tão sufocada, que Deus olhou para o coração da... É como hoje, olha só que interessante. Até hoje, quando você fala de Torá para as pessoas, fala, meu irmão, quer briga. Né? Fala para mim. As pessoas não querem, não é isso. Então imagine aquela ordem, aquele povo que já era remanescente lá pregando. O último da ordem de Melquisedeque, quem foi? Noé. Noé foi considerado pregador de justiça.
Fala para mim. Quem é que prega? O sacerdote é que prega. O sacerdote é que fala. Já existia uma ordem. O Enoque fazia parte disso também. Já existia um povo que pregava a Torá lá. Eles quiseram? Não, e a Bíblia fala que o coração deles era ruim desde a juventude. Irmãos, não é o que você vê hoje? Fala para mim aí. Não está se repetindo de novo? Quando você se prega, quando você fala de Torá, quando você fala de mandamento, de lei, de coisas, fala, não, isso aí é... Esse lance de nova ordem é tipo tirar a Torá e criar a ordem do homem. Isso. Então Deus falou, vou punir, mas deixa o quê? Um descendente. Descendente, quem? Noé. De Noé passa para quem? Para Shem. Aí de Shem houve o quê? Confusão. A idolatria imperou. Nimrod imperou a idolatria no mundo. Aí Deus vai lá e chama quem? Fala para mim. Abraão. Aí lembra do episódio dos reis, que ele ganha a guerra com 300 homens dele, ele ganha os reis. Nimrod era um deles, que estava no meio ali daqueles reis. Ele ganha, vence a batalha, poder de Deus. Aí os reis, que ele vence a guerra, que ele vai socorrer Ló, os reis falam assim, não, você pode ter riqueza, você pode... Qual foi a frase de Abraão? Para que ninguém diga depois que foi vocês que enriqueceram Abraão. Olha só que interessante. Para que ninguém... Isso que Israel, é interessante isso. Para que ninguém fique falando, eu sou abençoado, não é porque você ficou me dando, não. Porque onde Deus coloca, lembra da bênção que nós falamos aqui no último culto? Qual foi a bênção? Nós não vamos pedir emprestado. Nós é que vamos emprestar. Amém? Por quê? Porque quando alguém vem te dar, fica coisa, você fica na mão deles. Prega o que eu quero. Você vai ficar? Estou te dando dinheiro. Você faz isso você tem que fazer isso aqui. Quando a pessoa chega com dinheiro para você, né? Como chegaram para você te oferecendo 40 mil reais, não é? Para você cantar o quê? Querem. Eu não me admiro de acontecer isso. Já chegaram para mim e falaram, prega sobre dízimo. Porque aqui na igreja está abaixo o dízimo. Não estou falando de coisa que eu ouvi, não. Estou falando que chegou até meu conhecimento. Chegou até a mim isso. Tá? Prega isso, fala isso. Ó, precisamos disso aqui, ó. Pá, tudo, ó. Isso aqui. Com a descendência de Abraão, não é dessa maneira. Não é descendência de Abraão, não. Isso, ele vai, olha só. Ele vai lá e pega o que ele ganhou, que ele conquistou com a mão dele, vai lá e deposita nos pés de quem? De quem, irmão? Ele não vai lá em Melquisedeque à toa. Ele vai lá e fala assim, eu quero ser um representante de Deus na terra. Então tudo que eu tenho aqui, ó, eu dou, depositou nos pés de quem? Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Fala para mim. Se não o próprio, não é isso? Se não o próprio eterno na terra, que o último que permaneceu com a descendência lá, lembra? Eu estou inspirado nesta noite, eu estou arrepiado. Devagar, senão embola aqui. Lembra que quem chama Abraão é quem? É Deus. É Deus. Lembra do que Jesus falou? Que Abraão viu quem? Os dias dele se ali. Você acha que ele nunca teve encontro com Yeshua, não? Fala para mim. Claro que teve. É uma das coisas que a igreja não sabe, mas é que Deus, ele pode se manifestar de todas as maneiras que ele quiser, até em forma humana. Até em forma humana. Isso para o judaísmo era, até hoje é alimento que engasga. Aí quando você estuda a literatura rabínica, eu vejo alguns irmãos, né, que estudam, falam hebraico, estudam em faculdade judeu, tem Mishnah, tem Talmud, tem tem Zohar, que é um livro da Cabala, certinho, falam sobre isso.
Só que eles preferem não falar, por quê? Porque parece com o cristianismo. Aí eles não querem se tornar, não querem se comparar a isso, por quê? Por causa das críticas, não querem. Senão tudo vai agressão. E a igreja, a própria igreja não sabe disso. Quando você fala disso, engasga, ele não sabe. Quer dizer, para ele Jesus é um, Deus é outro, pronto. Não existe isso. Deus é um, é errado. Não pode ser dois, três, é um. Como é que você me explica isso? É um só. Então ele vai lá e reconhece isso. Aí o que ele coloca na mesa? Pão e vinho. O que era isso? Cerimônia de iniciação. Na onde? Na ordem de Melquisedeque. Ele entra, aquele sacerdócio recai sobre quem? Sobre Abraão. Tanto é que o autor vai falar disso. Ele vai falar, olha, quando ele deu o dízimo lá, ele já deu, até Levi deu dízimo. Aonde? Nos lombos de Abraão, no DNA de Abraão. Se Levi que recebia dízimo, os levitas recebiam os dízimos, ele mesmo pagou dízimo. Aonde? Nos lombos de Abraão, no DNA de Abraão. Para quem? Para o Eterno. E a ele foi recebido o quê? A ordem de Melquisedeque. Essa ordem de quê? De Torá. Aí depois, lá nos capítulos anteriores, Deus se manifesta para Isaac e diz para Isaac, promete ele tudo de novo. Ele vira para ele e fala, teu pai guardou todas as minhas mitzvot, meus mandamentos, a minha Torá. E agora? Fala para mim. Como é que Abraão guardou Torá, irmão? Se ela não estava... Hein? Porque já existia. Quem passou Torá para ele? Melquisedeque. Instruiu ele na Torá. Que maravilha, hein? E ele vai passando a Torá para os seus descendentes de geração a geração. Por isso que hoje você pode estudar a Torá por meio de quem? Por meio da Ruach HaKodesh, por meio da unção, né? Você é capacitado por ele de ouvir, de olhar as coisas de um jeito diferente. Até quando você erra, quando você peca, é diferente, o sentimento é diferente, o resgate é maravilhoso, coisa que o ímpio não experimenta, coisa que o religioso não experimenta, o resgate dele de volta. É ele que veio até o teu encontro. Ele não vai te deixar, não deixa, porque ele sabe que você é um guarda da Torá. Você sabe quem é, que o nome, quando o Mateus, ele trata, já estou terminando, o Mateus, quando escreve sobre o Mashiach, ele fala que ele seria chamado que Nazareno, como está escrito onde? Nos profetas. Agora, onde que está no profeta que ele seria chamado Nazareno? Me mostra na Torá, nos profetas. Não tem escrito lá que ele seria chamado Nazareno, porque a tradução para Nazareno é o rebento, né? Que seria, essa palavra rebento é uma palavra da mesma raiz para Netzarim, Nazareno. Então ele é o Nazareno. Por quê? E a palavra Netzarim ou Nazaré significa guarda da Torá, aquele que guarda a Torá. Quem seria o guarda da Torá? O Mashiach. Ele guarda. Ele é o sacerdote que guarda a Torá e que passa a Torá. Olha só que interessante. Olha, eu fico animado com um negócio desse. Então por isso que hoje não tem essa desculpa, irmãos, das pessoas nas nações não querer. Isso é uma desculpa. As pessoas que não gostam disso são pessoas que não querem compromisso verdadeiramente com o Senhor, não querem. Eles querem estar dentro de uma religião, querem fazer prosélitos e querem mérito em cima do que estão fazendo. Tem pessoas que estão dentro da igreja porque no mundo não eram nada, aí foram para a igreja e se destacaram um pouquinho. Fala para mim, né? Não eram nada. Camarada não tinha nem namorada, olha só, nem namorava. Perdoe que eu não pegava ninguém. Aí chega dentro da igreja, começa a cantar, começa a tocar, começa a fazer isso. Aí, como a igreja tem muitas meninas certinhas, tem muita coisa, aí vai, ora, diz que é de Deus, que não é de Deus, aí vive a vida infeliz, aquela coisa toda, aí se destaca um pouquinho, aí já se acham,
botam um suspensório, botam as roupas invocadas e já se acham que são estrelas. Quer dizer, no mundo, passa um balão apagado. Aí quando chega dentro da igreja, são estrelas. Já viu isso? Entra até assim, ó. Na rua não ri pra ninguém, na rua não dá bom dia pra ninguém, é mau funcionário, é mau filho, é mau marido, é mau isso, é mau aquilo, mas dentro da igreja não, na igreja chega sua vitória, aleluia, e na hora do culto é uma beleza, uma glória, e a sociedade não paga as contas direito, não influencia a sociedade em nada, não contribui para nada. A Torá não, a Torá é para te produzir um cidadão exemplar para a tua nação. Imagina, por isso que a Bíblia fala, bendita a nação cuja Adonai é o Senhor. Não se fala só Israel, bendita a nação cuja Adonai é o Senhor. Fala para mim isso aí. Deu para explicar alguma coisa? Deu para... Agora, pausa para a pergunta.